Módulo 2, comunicação assertiva. Na aula 1, nós vamos falar sobre fundamentos da comunicação assertiva. Nessa primeira aula, eu quero trazer para você 4 tópicos, sendo o primeiro, definição da comunicação assertiva. Comunicação assertiva é expressar as suas ideias, sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa, sem agredir ou se submeter. Se submeter, nesse caso, é sem ser passivo, né? É um equilíbrio entre ser honesto consigo mesmo e respeitoso com os outros, promovendo uma comunicação eficaz e empática. A diferença entre passivo, agressivo e assertivo. A comunicação passiva evita conflitos, mas pode levar a ressentimentos. A comunicação agressiva, ela impõe as suas ideias sem considerar os outros. Mas a comunicação assertiva, ela encontra o meio termo, onde você defende as suas opiniões, respeitando o direito dos outros. Esse ponto aqui eu quero até frisar com vocês. Justamente nessa questão da comunicação assertiva, é você conseguir passar a sua mensagem de uma maneira que você consiga respeitar as suas opiniões, respeitar o seu ponto de vista, mas também respeitar o ponto de vista do outro. E principalmente entender que se o outro está entendendo a sua mensagem, né, se ele está compreendendo o que você quer dizer, o seu ponto de vista, a sua lógica. Benefícios de uma comunicação assertiva. Ser assertivo fortalece relacionamentos, aumenta a autoestima e melhora a resolução de conflitos. Com a comunicação assertiva, você se torna mais confiante, claro e eficaz na transmissão das suas mensagens, ganhando respeito e colaboração dos outros. Desenvolvendo um estilo de comunicação assertiva. Desenvolver um estilo de comunicação assertiva envolve prática e autoconhecimento. Comece sendo claro e direto, usando eu ao invés de você, para evitar culpas. Ouça ativamente e mantenha a calma, focando sempre no respeito mútuo, a clareza das suas intenções. Gente, uma comunicação assertiva também é você saber colocar contexto de conversa nos ambientes adequados. Vamos pegar aqui alguns assuntos polêmicos. Primeiro, política. Se você está num ambiente onde você vê que falar sobre política vai trazer divergências e não vai ser uma comunicação muito assertiva para aquele ambiente, não toque nesse assunto. Toque a mesma coisa sobre religião, sobre esporte, sobre ideias que você tem. Então, é muito importante, na comunicação assertiva, você também entender o contexto e o ambiente que você está, e você se comunicar, e você falar sobre assuntos dos quais você vai ter mais propriedade. Então, voltando ao exemplo da política, se eu estou num ambiente e o pessoal vai começar a falar sobre política, e esse é um assunto que não me interessa, e que eu não tenho domínio sobre o que falar, eu vou ser um comunicador ouvinte. Eu vou ouvir mais, entender o ponto de vista do outro, e respeitar o ponto de vista dele. Mas eu vou me isentar de colocar ali minha opinião. Não significa que eu estou sendo passivo. Significa que eu não tenho um contexto para essa conversa. Também, dependendo do nível de conversa, eu posso até mesmo me ausentar desse ambiente, dessa conversa, porque eu não quero criar ali nenhum tipo de intriga, não quero ali criar nenhum tipo de discussão, desnecessária. Quero trazer uma atividade para você aqui, que é identifique exemplos de comunicação passiva, agressiva e assertiva. Como eu acabei de falar, assim, é muito fácil você identificar quando você pega esses pilares aí, dos quais as pessoas acabam entrando em discussão. Pesquise e liste exemplos de situações de comunicação passiva, agressiva e assertiva. Discuta esses exemplos em um grupo para entender melhor como cada estilo impacta e a interação e os resultados das conversas. Ok? Te aguardo na próxima aula.